Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 12. Nós vamos expor e meditar os versos 15 a 21. Mateus 12, de 15 até o verso 21. Essa passagem, Mateus trata Jesus, o identifica como sendo um servo sofredor. Ele usa para tanto as profecias do profeta Isaías e identifica Jesus justamente como este servo e, neste particular, aquele em quem as nações põem a sua esperança. Então a palavra de Deus diz assim, Mateus 12, de 15 a 21. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram, e ele curou todos os doentes que havia entre eles, advertindo-os que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías. Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça às nações. Não discutirá, nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Em seu nome as nações porão a sua esperança. Então esse é um texto onde Jesus é apresentado como o servo sofredor. A primeira parte, então, desse texto, que vai do 15 ao 17, e diz, sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Para nós entendermos isso aqui, precisamos lembrar do que estudamos na semana passada. Sabendo do quê? Sabendo do que está escrito no versículo 14. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Sabendo disso, dessa conspiração, e certamente Jesus o soube de maneira sobrenatural, porque conhece o coração dos homens, não precisava que ninguém lhe dissesse o que estava acontecendo, ele se retirou daquele lugar, da sinagoga deles, e como sempre, muitos o seguiram, e ele curou todos os doentes que havia entre eles, advertindo-os que não dissessem quem ele era. E aqui nós vemos o que geralmente se chama o segredo messiânico, quando Jesus adverte com severidade, com seriedade, que ninguém fale abertamente ou publique quem ele é ou as suas obras. Essa é uma coisa que acontece em Mateus, acontece muito mais no Evangelho de Marcos. Os teólogos, os comentaristas da palavra do Senhor chamam isso de segredo messiânico. E por que é assim? Por que Jesus sempre advertia, essa é a segunda vez em Mateus que ele faz isso, para que as pessoas que foram curadas por ele, que viram os sinais, não proclamassem isso, não fizessem publicidade disso. É o próprio Mateus aqui que vai responder o porquê. Ele fala, isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías. E aí segue a profecia que está descrita a partir do verso 18. Jesus era o servo, e este servo era humilde e era gentil também, e por isso ele não queria propagação, publicidade. Então, Jesus cumpre essa profecia que está descrita em Isaías 42, de 1 a 4, que é exatamente o que está escrito aqui, quase que literalmente. Mateus cita o que está escrito em Isaías, e nós vemos essa profecia ser cumprida de várias maneiras. Primeiro, Jesus evita discussões desnecessárias, brigas desnecessárias. Bom, Jesus podia muito bem retrucar com os fariseus,
Ao saber do plano de lhe tirar a vida, ele podia gritar com eles, podia discutir com eles. Certamente isso lhe mostraria, revelaria autoridade, poder, e poder ele tinha para isso. Mas ele prefere evitar essas coisas. Ele, como um servo sofredor, ele toma para si a imagem da ovelha que na mão dos seus tosquiadores se mantém calada, muda, sem retrucar, sem articular vingança. Ele se retira, ele evita os seus conspiradores, porque ele é humilde, ele não quer fazer, não é o momento ainda de fazer esse tipo de coisa. Ele também evita que as pessoas divulguem quem ele é, o proclamem rei por causa das suas obras, dos seus grandes feitos. Jesus prefere a simplicidade, ele prefere a humildade, ele encarna de fato o papel de servo. É esse o título que lhe é dado, o papel de servo sofredor, do qual Mateus irá falar aqui nessa passagem. Isso já nos ensina alguma coisa, já nos mostra algumas verdades fundamentais para nós. Jesus era um escândalo para muitos. Você sabe que era assim que os judeus olhavam para Jesus, como um grande escândalo, um grande tropeço. O próprio Jesus falava sobre isso. Olha, bem-aventurado é quem não encontra em mim tropeço, quem não encontra em mim escândalo, quem não se escandaliza de mim. Por que Jesus era um escândalo? Justamente porque ele era simples. Jesus era simples, a sua simplicidade escandalizava os judeus. Os que esperavam o Messias não o esperavam como Jesus se apresentou. Eles esperavam um grande rei, alguém que fizesse alarido nas praças, alguém que se autoproclamasse o dono de toda a autoridade, como era comum dos reis fazerem isso. Jesus, pelo contrário, manda que as pessoas se calem a seu respeito. Nesse momento em que ele está experimentando a sua humilhação, é seu estado de humilhação, ele não quer alarido, ele não quer ser proclamado rei, ele não quer ser visto, ainda que fosse quase impossível isso, ele estava sempre acompanhado de uma multidão, mas você não vai observar em lugar nenhum as multidões de forma pública, extravagante, proclamando Jesus como o grande Messias e tudo mais. Ele prefere o estado de simplicidade, de humildade. Isso é um escândalo. Esperavam um rei, mas lhe apresentaram um servo. Jesus veio assim. Mas isso não era uma surpresa, pois tudo estava escrito. É interessante isso aqui, não é? Por que os judeus se escandalizavam tanto da simplicidade de Jesus? Qualquer fariseu, qualquer mestre da lei, conhecia as profecias. E as profecias falavam, identificavam o Messias como o servo sofredor. Isaías é muito claro nisso. Não era para ser uma surpresa para pessoas que conhecem as Escrituras, que Jesus, o Cristo, o Messias, ao invés de vir com pompa e circunstância, se apresentasse com a simplicidade de um homem, o filho de Maria, com um carpinteiro. É interessante que nessas passagens, aqui no capítulo 12, no capítulo 13, no capítulo 12, ao final dele, vão falar assim para Jesus: olha, sua mãe e seus irmãos estão aí. Lá no capítulo 13 vão falar: peraí, esse aí não é o filho do carpinteiro? Conhecemos sua mãe, seus irmãos e tudo mais. Muito simples, uma pessoa muito comum. Mas era sobre isso que se falavam as profecias. Quem conhecia as Escrituras do Antigo Testamento deveria saber que o Messias viria na simplicidade, na forma de servo, em humilhação. E aqui está um ponto
para nós que é importante. Porque assim como Cristo veio em simplicidade, Ele nos deixou também um evangelho muito simples. Muito simples. E é justamente porque o evangelho é simples que ele escandaliza muitos. Que ele não parece ser suficiente para muita gente. Inclusive para mim e para você às vezes. Eu lembro eu gosto de lembrar, por exemplo, dos liberais. Quando o liberalismo começou lá no início do século passado. Era a fase áurea da racionalidade, do racionalismo. Um evangelho que falava de um nascimento virginal, de um homem que morre e ressuscita, e na sua ressurreição salva um povo. Um homem que deu vista a cegos, que curou aleijados, que proclamou libertação aos cativos, que na sua obra e nas suas palavras transformou vidas. Não parecia ser um evangelho adequado para pessoas racionais, para um mundo que estava fervilhando do seu conhecimento e sabedoria. Então esses homens resolveram rebuscar o evangelho, torná-lo mais sofisticado. Eles tiraram tudo aquilo que não podia se provar com a mente. Eles desmistificaram o evangelho. Então eles precisavam dizer que Jesus não nasceu de uma virgem, Jesus não era Deus, não existia a ressurreição, milagres não aconteciam, na Bíblia só era verdade, aquilo que a mente poderia provar. Eles se envergonharam do evangelho simples. Eles se envergonharam da simplicidade do evangelho de Cristo Jesus. Os tempos são outros, e da mesma forma nós nos envergonhamos de um evangelho muito simples, que se traduz numa vida simples, numa igreja simples. E nós queremos rebuscar o evangelho. Em um tempo de celebridades, nós precisamos levar o evangelho para o showbiz. Ele precisa estar cheio de celebridades. Ele precisa ter ícones. Ele puramente, a simplicidade dele não serve, não pode ser eficaz. Algo tem que ser acrescido. Em um mundo onde nós somos muitas vezes dominados por ideias psicológicas, pedagógicas, o evangelho precisa agora ter esses elementos. Ele não pode ser simples, ele tem que ser respaldado por algum tipo de ciência que o torne mais crível, mais autoritativo. Assim como quiseram mudar Jesus, ou não aceitaram a simplicidade de Jesus, muitas vezes nós também não aceitamos a simplicidade do Evangelho. E ele se torna um escândalo para nós, uma pedra de tropeço. O apóstolo Paulo em Corinto, escrevendo a primeira carta, ele fala justamente, eu posso dominar as filosofias, estou parafraseando o apóstolo, eu posso dominar as ciências, mas eu abri mão de tudo, e não falei com vocês, e para vocês nada além do que o Evangelho. Eu preguei Cristo, e este crucificado. A simplicidade do Evangelho, assim como a simplicidade de Cristo, pode ser um escândalo para nós. Nós precisamos, irmãos, olhar para o Evangelho como ele realmente se apresenta. Simples e puro, poderoso e extremamente profundo. Única coisa capaz de salvar o pecador. Justamente porque o Evangelho simples, ele nos leva a Cristo somente. Não é assim? O Evangelho fala, você precisa de um Salvador. Você não precisa de um reparo psicológico. Você não precisa de mais dinheiro. Você não precisa de um casamento melhor. Você não precisa de um marido, de uma mulher. Você não precisa de um emprego melhor. Você não precisa morar num bairro melhor. Você precisa de Cristo. O seu problema é pecado e só Cristo pode lhe salvar. O Evangelho está dizendo, eu tive uma conversa interessante esses dias,
sobre os problemas que nós enfrentamos em nosso país. Estamos discutindo maioridade penal. Eu, particularmente, sou a favor de diminuir a maioridade penal. Mas é uma grande discussão. E nessa discussão, a pessoa dizia: mas nós temos um sistema prisional ruim, que precisa ser melhorado. E temos um sistema judicial ruim, que precisa ser melhorado. E nós também precisamos melhorar as escolas. E nós também precisamos melhorar a família. E nós também precisamos melhorar a sociedade como um todo. Precisamos melhorar os bairros. Precisamos... Conclusão: nós precisamos de uma redenção. Nós precisamos de um outro mundo. Nós precisamos começar tudo de novo. Nós precisamos de novos céus e nova terra. Isso nos leva à oração do Pai Nosso, que diz: venha o teu reino. O que nós precisamos? Precisamos de Cristo. Quando nós mexemos e dizemos que muita coisa precisa ser mudada, e se formos chegar ao ponto crucial, o que nós estamos dizendo? Precisamos de uma redenção. Nós erramos e muito, e não conseguimos mais consertar o que erramos. Alguém precisa consertar, alguém precisa mudar, alguém precisa nos salvar de nós mesmos. Então o Evangelho simplesmente diz: arrependa-se e creia. É simples, escandaloso, as pessoas tropeçam nisso, elas não querem isso. Mas não há rebuscamento que nos faça fugir dessa verdade. Arrependa-se e creia. O Evangelho nos leva exatamente a isso, a um Salvador, a Cristo, porque aponta a nossa total miséria e incapacidade de mudar as nossas próprias vidas. Que dirá o mundo? O Evangelho, além de nos levar a Cristo, nos leva também ao discipulado. Seguir a Cristo. Não apenas que Ele seja o nosso Salvador, principalmente e essencialmente isso, mas que Ele seja também o nosso mestre, aquele que nos guiará na vida enquanto as coisas não forem restauradas, aquele que nos diz o que devemos fazer, como devemos fazer, o que devemos crer, como devemos viver. E finalmente o Evangelho nos leva à cruz, para só então chegarmos à coroa. Não é assim? Falei o que Jesus disse para aqueles que queriam segui-lo: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, então siga-me. E aí vem as recompensas temporais e eternas, mas nunca sem cruz. A cruz de Cristo em especial e fundamentalmente, mas também a cruz que cada um de nós temos que levar. O Evangelho é muito simples, e é essa simplicidade que faz com que ele seja um escândalo para muita gente. Nós realmente temos dificuldade de crer que algo tão simples possa ser tão poderoso e efetivo na salvação do mundo. Jesus é apresentado aqui então como o Filho, o servo amado, em quem repousa o Espírito do Senhor. O verso 18 nos fala sobre isso, quando Mateus diz o seguinte, Mateus 12, 18: eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho o meu prazer. Porém nele o meu Espírito, ele anunciará justiça às nações. Então Jesus é o Filho de Deus. Ele é o servo e filho em quem que Deus ama, que Deus colocou o seu Espírito, que o Pai colocou o seu Espírito. Essa é exatamente essa identificação com o servo sofredor. Nós encontramos não apenas aqui, mas, por exemplo, essas palavras são praticamente as mesmas que nós encontramos em Mateus 3,17, quando Jesus é batizado. O que nós ouvimos lá? Após o batismo, João vê o Espírito descer em Cristo em forma de pomba
e uma voz do céu diz: eis o meu filho amado, em quem tenho o meu prazer. Mas na frente, no capítulo 17, lá na transfiguração, da mesma forma, Deus fala do céu a respeito de Jesus agora para os discípulos: este é meu filho amado, a ele ouvi. Essas palavras são tiradas de Isaías, que falam que Jesus é o servo sofredor. Essas duas ocasiões, o Pai usa em relação ao Filho as palavras da profecia: ele é o servo. O interessante é que Mateus usa uma palavra muito que tem dois significados. A palavra que ele usou aqui para servo é pais, pais mu, o meu servo, e é a mesma palavra que pode ser usada para filho. Ele podia usar outras palavras, doulos, por exemplo, é a palavra que se refere exatamente a servo. Ele escolheu uma palavra que pode tanto ser servo como pode ser filho. O que ele tem em mente? Que a profecia lá sobre o servo era a profecia sobre o Filho de Deus, o Filho de Deus encarnado, o Filho que Deus transformou em servo para salvar o seu povo. Os apóstolos, depois da ascensão de Cristo, também o chamam de servo. Jesus é de fato o servo sofredor. E aqui é uma coisa interessante, uma coisa que nós devemos prestar atenção, é que apesar do título e a posição serem humildes, o título de servo, a posição ser humilde, o que é adequado ao estado de humilhação de Cristo, no seu ministério terreno, ele estava em estado de humilhação, se tornou homem, esvaziou-se da sua glória. Esse título também é glorioso, porque ele está ligado àquele que é o Messias. É um título humilde, é uma posição humilde, mas é o título do Messias, o Salvador, aquele que traz salvação não apenas para os judeus, mas para todos os povos, salvação para todas as nações. Dos textos em Isaías que falam sobre o servo sofredor, aquele que nós conhecemos melhor é o Isaías 53. Lemos aqui todo o culto em que celebramos a ceia do Senhor, que fala justamente de um servo que Deus escolheu para moer, para fazer sofrer, para tomar sobre si as enfermidades, a culpa, o castigo do seu povo e finalmente justificá-lo de seus pecados. É aquele que sofre por muitos, sofre em lugar de muitos, a fim de conceder salvação aos que estão perecendo na morte e no pecado. Então, o seu trabalho penoso, é assim que nós lemos em Isaías, a sua obra de ir à cruz para morrer em nosso lugar, é aquilo que satisfaz a sua alma. Ele é o Messias Salvador, o Cristo que nos salva, e nos salva com o seu serviço e com o seu sofrimento na cruz do Calvário. Ao terminar a sua obra, ele fica contente, porque a sua obra justificou o seu povo. É interessante, crianças, que vocês olhem sempre para isso, né? E os pais sejam especialmente criteriosos quando forem contar a história de Jesus para os seus filhos. O nascimento numa manjedoura, o nascimento no lugar onde se guardavam os animais, a humildade dos seus pais, uma profissão humilde. Tudo em Jesus era muito humilde. Ele nasce em uma condição humilde, sujeito à lei, sujeito às misérias desta vida, sujeito à ira de Deus, experimenta a maldita morte na cruz. Nós contamos isso para as nossas crianças, e é até de forma muito romântica, mas crianças, isso mostra que o nosso Salvador, o nosso Deus, ele ficou pequenininho, ele ficou do nosso tamanho, para nos salvar. Interessante que um dia desse, alguém falou assim, que acreditava que Jesus já tinha apanhado alguma vez, né? Em algum momento seus pais disciplinaram ele. E
as pessoas, mas como? Ele nunca pecou e tudo mais. Ele não, mas ele tinha irmãos, né? Então Maria perguntou, quem fez isso? Jesus. E certamente ele deve ter apanhado injustamente, algumas vezes, né? Seus pais eram pecadores. E como nós muitas vezes erramos na hora de disciplinar os nossos filhos, certamente Jesus deve ter sofrido com uma disciplina. Já naquela época já devia substituir alguém no sofrimento. Desde criança, desde a sua mais tenra idade, tudo que Cristo viveu para nos substituir. Quando as crianças ouvem essa história, quando nós falamos da manjedoura, nós temos que ter o cuidado de apontar para elas que aquele ali é o Deus que se fez homem, que se humilhou, que desceu ao nosso tamanho para nos salvar. Ele se fez servo. Ele se fez servo. Ele se fez um servo sofredor. Então, adultos e crianças que aqui estão, qual é a importância disso? Como é que podemos aplicar isso às nossas vidas de imediato? Eu queria mostrar 3 aspectos aqui da humilhação de Cristo que são importantes para nós. O primeiro deles, a humilhação de Cristo nos conduz à glória. Isaías fala de um servo sofredor que nos substituiu. Na sua morte, ele justificou a muitos. E o que isso significa? Significa o que nós lemos em Romanos 5:1. Temos paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Nós temos uma glória que nos aguarda. É bom você saber disso. Cristo é o Messias que se tornou servo, um servo sofredor. E é justamente isso que lhe conduzirá à glória, que lhe fará estar com Deus, que lhe fará vencer todas as coisas neste mundo, inclusive o seu pecado. É isso que lhe dá uma nova posição diante de Deus, se você, pela fé, se agarrar a Cristo. A humilhação de Cristo nos conduz à glória. Isso é maravilhoso, irmãos. Se não encontrarmos em Cristo um escândalo, se não encontrarmos em Cristo, no Evangelho um escândalo, se o aceitarmos da forma simples como ele é, com todas as suas implicações, nós estaremos em Cristo, porque quem não tropeça nele, por ele é salvo. Quem não tropeça em Cristo, por ele é salvo. Quem o rejeita se perde, mas quem o abraça pela fé, encontrará a salvação. Quando olhamos toda a simplicidade do Evangelho, toda a humilhação de Cristo, seu sofrimento em substituição por nós, entendemos que o Senhor está nos conduzindo à glória. É por isso que lá em Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 4, fala assim: mas Deus nos deu vida e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, glorificados com Cristo. A humilhação de Cristo, essa segunda coisa, é para a glória de Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 5. Não tem 5, só um instante. A memória me faltou agora. Mas vamos adiante. Eu explicarei assim mesmo. A Bíblia nos fala que Cristo esvaziou-se de si mesmo. E ele assumiu a forma de servo. Mas Deus o exaltou. E um dia ele será glorificado. Todo joelho se dobrará, toda língua se confessará que Jesus é o Senhor. E isso para a glória de Deus, para a glória
do Senhor. Então, quando olhamos a humilhação de Cristo, e lá em Isaías 53, nós lemos que a Deus agradou moê-lo, foi do agrado de Deus humilhá-lo, quebrá-lo, fazê-lo sofrer, usá-lo como um servo, tudo isso para a sua própria glória. É interessante, irmãos, que nós aqui estamos prestando culto ao Senhor. E por que estamos prestando culto ao Senhor? Por que você saiu de casa hoje, veio até aqui, congregou com seus irmãos e agora dirige a Deus um culto de adoração? Por que você fez isso? É simples, por causa da redenção. Você está aqui glorificando a Deus porque Cristo lhe salvou. Porque você estava morto em seus delitos e pecados, mas agora você vive para Deus. É isso que ele traz aqui. Como você foi salvo? Porque Cristo se humilhou. Porque ele se fez um servo sofredor. Porque o Messias, ele preferiu a humildade e assumir a forma de servo e lhe substituir na cruz do Calvário. É isso que lhe constrange a estar aqui nesta noite, por exemplo, para dar glórias a Deus. É isso que lhe fará sair daqui e amanhã no seu trabalho, trabalhar para a glória do Senhor, fazer para o Senhor. É isso que faz uma criança optar pela obediência e não pela rebeldia. É isso que faz um empregado trabalhar com eficiência, ainda que seu patrão não seja bom, ainda que o seu salário esteja atrasado, ainda que a crise esteja lhe assolando. É isso que faz uma dona de casa lavar os seus pratos, fazer a sua comida, varrer a sua casa, cuidar das crianças, sem murmurações, sem lamentos, mas louvando a Deus. Cristo assumiu a forma de servo para me salvar, para a glória do Senhor. Esta realidade da cruz, da humilhação de Cristo, é um constrangimento em minha vida, que me faz o tempo todo glorificar a Deus por sua grande graça. Ele foi humilhado para a glória de Deus. E finalmente, Cristo foi humilhado. A humilhação de Cristo também nos humilha. Tende entre vós o mesmo exemplo de Jesus Cristo. Eu sempre falo, irmãos, que só é humilhado o orgulhoso, porque quem é humilde não tem como ser humilhado, ele já é humilde. Humilhação, essa dor da humilhação é só para os orgulhosos. Só sente o baque da queda quem está no alto, quem já está no chão não cai. A Bíblia nos manda ser humildes, condescender com os humildes, terem preferência o de menor posição. A Bíblia nos manda ser servos. Cristo, quando estava em forma de servo, ele terminou o seu ministério com os seus discípulos. Uma das últimas coisas que ele fez foi lavar os pés dos seus discípulos. De cada um ele lavou. Se vestiu literalmente como um servo, se ajoelhou diante deles e lavou os seus pés. A Bíblia não conta, e eu imagino que não deva ter acontecido. Eu não sei se alguém lavou os pés de Jesus no final, mas ele lavou os pés de todos. E ele falou: isso eu deixei como exemplo para vocês. Assim como eu fiz com vocês, façam vocês também. Por que somos tão medrosos com a humildade? Por que somos tão reticentes com o serviço? Estou num momento em minha família em que eu tenho precisado tratar com meus filhos sobre a importância de servir. Como é importante servir as pessoas. Como é importante ser solícito. Como é importante
preferir servir a ser servido. Essa disposição. Há pessoas que parece que têm essa disposição naturalmente, servem com muito prazer. Mas há outras pessoas que são muito duras para esse tipo de coisa. E muitas vezes nós sofremos o constrangimento de uma preguiça que nos impede de servir, de um egoísmo que nos impede de servir, de uma zona de conforto que nos impede de servir. Servir pessoas, acolhê-las, tratar com elas. Esta semana, estava conversando com um irmão que pensa em adoção, e ele falava que estava esperando poder adotar uma criança refugiada da Síria, uma criança refugiada cujos pais tenham sido mortos, trazer para sua casa, adotar, cuidar dela. Eu não estou falando apenas do serviço de você pegar um copo d'água, lavar os pés. Isso é muito romântico. Há coisas nesse mundo, irmãos, acontecendo, e que carecem do serviço dos crentes. Mesmo, de verdade. Você imagina que essas crianças estão aí disponíveis para adoção, e qualquer família pode adotá-las. Qualquer família. Mas o que seria melhor para elas se houvesse cada vez mais famílias cristãs dispostas a adotá-las, não para apenas dar a elas um lar, mas quem sabe ser o instrumento de Deus para uma nova vida, um novo nascimento em Cristo Jesus. Não apenas mudar uma realidade temporal, isso qualquer um pode fazer. Mas famílias cristãs, quando trazem para si crianças como essas, podem mudar, ser o instrumento de Deus para mudar a realidade eterna dessas crianças. É serviço. E nós não podemos usurpar disso. O nosso Salvador, o Rei dos Reis, se humilhou. Ele se fez servo. Sua identidade na Bíblia é servo sofredor. Ele veio mudar a realidade espiritual de todos nós. Ele veio mudar a realidade eterna de todos nós. Ele veio nos colocar na família de Deus. Para isso ele precisou ser servo. Ele não veio aqui sentado num trono e ficou dando ordens, ou esperando que as coisas acontecessem por si mesmas. Ele pisou na terra, falou com pessoas, tocou em leprosos. Ele se misturou com as pessoas, ele serviu essas pessoas com a sua própria vida. Porque ele foi à cruz, por mim, por você. O que é demais fazer para nós? Eu não coloquei um exemplo que reconheço, não é muito fácil. Eu ilustrei com uma coisa que é especialmente difícil, que requer pensamento. Podemos dar uma série de desculpas, mas no mais simples, ceder o perdão, buscar a reconciliação, abrir mão de um conforto para ajudar na necessidade do próximo. Quando falamos de dinheiro, Jesus se fez servo, e a humilhação de Jesus deve nos humilhar também. Caso contrário, irmãos, é muito provável que nós não tenhamos entendido o Evangelho. Caso contrário, é muito provável que, assim como os fariseus, nós também estamos encontrando no Evangelho um grande tropeço, um grande escândalo. Talvez seja isso. O servo sofredor, na sua humilhação, nos leva à glória, glorifica a Deus e também nos humilha. Terceiro ponto aqui, ainda no versículo 18, importante,
é ver como o Senhor apresenta o seu filho ou o seu servo. Jesus é o filho a quem Deus fez servo. E aí no versículo 18 nós vemos, ele é o servo escolhido, ele é o servo amado em quem Deus tem o seu prazer, ele é o servo em quem Deus porá o seu espírito, e no caso de Jesus, na profecia realizada, pôs o seu espírito. Isso será importante para a próxima passagem que nós vamos estudar. E finalmente, na onde eu quero me deter nesta noite, para finalizarmos, Jesus é o servo cuja missão é anunciar justiça às nações. Verso 18 diz: ele anunciará justiça às nações. Em Isaías 42, diz assim: com fidelidade fará justiça, não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça na terra. Cristo veio para estabelecer a justiça na terra. E o que isso significa? Significa que ele irá governar, e o seu governo reestabelecerá a ordem. É justamente isso que eu acabei de falar. O problema da segurança no mundo, no Brasil, quiçá, não vai se resolver com a mudança no Código Penal. Nós precisamos de uma redenção. A questão é no coração do homem. Ainda que eu seja a favor de diminuição da maioridade penal, de pena de morte, essas coisas são úteis para segurar o estado de degradação, mas não resolve o problema. O coração do homem é que é mau. E o coração do homem precisa de restauração. Diz aqui a palavra de Deus que ele não sossegará, que o seu governo será um governo onde a ordem será reestabelecida. A verdade será verdade, a mentira será mentira, o mal será mal, o bem será bem. Não haverá mais essas trocas como nós temos visto ultimamente. A consequência disso é que há esperança para os que se refugiam nele e há desespero para os que o rejeitam. Abra comigo o Salmo 2. Salmo número 2. Observe o que diz a palavra do Senhor neste salmo, porque ele fala justamente isso, como o governo do servo do Senhor, do ungido do Senhor, irá trazer esperança e ao mesmo tempo desespero. A palavra de Deus diz: porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão, os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, o Messias, e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. É praticamente isso que nós estamos vendo nesta viagem em Mateus, onde especialmente os fariseus querem fazer isso, querem matar o servo do Senhor, assim como muitos querem calar não o cristianismo, mas calar o próprio Deus. Então eles dizem, fazem uma conspiração, esses rejeitam o Senhor. Olha o que acontece no versículo 4: do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir, caçoa deles, em sua ira os repreende, e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Já não é mais um servo, é um rei, um governante. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança, os confins da terra como tua propriedade.
Tu as quebrarás com vara de ferro e despedaçarás como um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o Filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Pois no instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Como Cristo irá estabelecer a justiça? Ele irá governar. E ele já está governando. A sua segunda vinda, o seu retorno ao mundo é para estabelecer de vez o seu reino e a sua justiça. É por isso que lá em Mateus nós lemos: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Cristo, o servo sofredor, ele irá governar com mão poderosa, com cetro de ferro, a fim de restabelecer a justiça no mundo. Os reis da terra que tomam posição contra o Senhor serão eliminados. Bem-aventurados os que nele se refugiam. Bem-aventurado os que nele se refugiam. A humilhação de Cristo tem um fim. E então começa a sua exaltação. É o seu estado de agora. Ele está estabelecendo a justiça. Você já se refugiou em Cristo. Você está em Cristo. O Evangelho, Cristo, nessa simplicidade que tem sido apresentado nas Escrituras Sagradas, ele está no seu coração, é onde você se apega, sem mais nada, é em Cristo somente, como acabamos de cantar. Isso é fundamental para a sua vida. Isso é essencial para a sua eternidade. Que você se abrigue em Cristo. O texto termina nos versos 18, 19, 20 e 21, nos mostrando algumas coisas. Voltemos para Mateus. Mateus 12, 20, 19, 20 e 21. Primeiro, Jesus é o servo humilde. Não discutirá, nem gritará, nem ouvirá a sua voz nas ruas. Aquilo que expliquei, Jesus prefere a humildade ao invés do alarido, da publicidade. Não foi assim que ele veio. Ele veio numa forma muito simples, e na simplicidade ele salvou o mundo. O versículo 20 diz que Jesus é um servo manso, gentil, não quebrará o caniço quebrado. Sabe o que é o caniço quebrado? Quando você vai, geralmente tem nas beiradas de rio. Aqui na nossa região não tem tanto. Mas é um bambu muito frágil e bem fino. Ele era muito útil naquela época. As pessoas podiam usar ele para fazer uma vara para medir, podiam usar ele para usar como caneta, várias utilidades. Mas o que quer que fosse, ele precisaria estar inteiro. Ele não podia estar quebrado. Como era muito abundante, era uma coisa sem muito valor. Então, quando alguém encontrava um junco, um caniço quebrado, o que eles faziam? Pisavam, jogavam fora. Não tinha valor. Em qualquer lugar você podia encontrar um outro inteiro e lhe seria útil. Jesus diz aqui: não quebrará o caniço que já está quebrado. Ele não desprezará aquilo que é desprezível, aquilo que não tem valor em si mesmo. Depois, a outra figura que reforça essa é: não apagará o pavio fumegante. A mesma coisa, fumegante. Uma vela no seu final, ela produz mais fumaça do que luz. A sua luz trêmula mais atrapalha do que ajuda. O que geralmente fazemos? E
acendemos outra, se for necessário. O que Cristo está dizendo aqui, na verdade, lá não era uma vela, era um pavio mesmo para a lâmpada, é que Ele não vai pegar esse pavio, inútil já, vai jogar fora. Ele não torcerá, Ele não se desfará do pavio, que só faz fumaça e não faz mais luz agora. O que essa profecia fala sobre nós? Que nesse tempo em que Jesus se apresenta como um servo, Ele não veio para destruir as coisas. Ele não veio para julgar o mundo. Ele veio para salvar as pessoas. Os inúteis, aqueles que não valem nada. E aí eu podia fazer uma aplicação um pouco autoajuda, né? E falar assim para você: olha, sabe você que as pessoas não dão nada por você, desprezado, rejeitado? Então é para esse tipo de pessoa que Cristo veio. E aqui eu excluiria todos aqueles que são populares e tudo mais. Eu crio duas classes de pessoas, como que uma precisando de Cristo e outra não. Não é isso. Nós todos somos um caniço quebrado. Nós todos somos um pavio que mais fumaça faz do que luz. Nós somos essas coisas inúteis, sem valor, que poderiam ser muito bem substituídas se Deus simplesmente dissesse: faça-se tudo novo. Mas Cristo veio para restaurar, para lidar com o quebrado. Ele não veio para desprezar essas coisas. Ele é manso, Ele é humilde. E aí nós vamos para o texto que faz sombra sobre essa passagem. Vinde a mim, vocês que estão quebrados, vocês que são um pavio sem luz, venham a mim. Eu não vou desprezar vocês. O que vocês precisam? Um Salvador. Então venham a mim. Ele não desprezará até que Ele faça justiça, até que leve a vitória à justiça. Mais alto lá. Há tempo para tudo. Estamos falando desse tempo. Mas quando Cristo voltar, aí nós sabemos, Ele virá como um juiz perfeito. E aí não haverá mais oportunidade. Aquilo que não foi restaurado será eliminado. Nós não podemos só falar de um lado do Evangelho. O Evangelho fala de salvação e de juízo. Eu não posso deixar você sair daqui sem entender que o Cristo que quer restaurar vidas é o mesmo que voltará para eliminar aquelas que não quiseram restauração. Há tempo para tudo.